Shalom, shalom, queridos. Estamos aqui, então, para o nosso terceiro dia do nosso desafio Andando no Espírito. Irmãos, essa questão de andar no Espírito é uma chave poderosa do reino. Porque, queridos, muitas vezes nós corremos o risco de construir tudo ao redor de nada. Fazer para Deus sem Deus estar no negócio. Nós nos movimentarmos, nós gerarmos algo, e o que a Bíblia diz que é de gerar e dar luz ao vento. Mas no Espírito, irmãos, nós vamos saber exatamente qual é a vontade do Senhor, e descobrindo a vontade do Senhor, nós podemos fazer a vontade do Senhor, entende? E até mesmo, queridos, a questão da obra de Deus. Não tem como nós fazermos. Como assim, pastor? Irmãos, a obra de Deus, quem faz é Deus. Tá, mas tem que fazer a obra. Quem faz é Deus, porque se nós fazermos, a obra é nossa e não dele. Agora, o que nós podemos fazer? Cooperar com a obra dele, sermos instrumentos para a glória dele, debaixo da direção, debaixo da supervisão, debaixo do comando dele. Aí sim, irmãos. Mas o que acontece, queridos? Muitas pessoas estão operando, fazendo as coisas sem a direção do Espírito, e aonde sofrem muito, trazem muito prejuízo às suas vidas. Porque, queridos, até mesmo para vencer o pecado, você sabia que você não consegue sozinho? Você precisa do Espírito. Então, que possamos ter essa revelação, esse entendimento, para que possamos viver essa vontade de Deus, para que esse poder da vida, para que possamos crescer em graça e sabedoria, em graça e conhecimento, e não usar a força do próprio braço para vencer. E o Senhor vai nos dar a semente necessária para que possamos frutificar e crescer, e vencer, e romper. É um tempo onde o Senhor está nos chamando a quebrar ciclos velhos, todos os ciclos antigos que não te ajudam e que faz com que você ainda fique paralisado. O Senhor quer te trazer para esse tempo de caminhada na estação atual. O Senhor quer transformar essas águas amargas, Mara, em águas doces. Inclusive, essa é uma estação, Senhor, onde o Senhor se manifesta na qualidade de Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que tira a amargura e transforma em doçura. Amém? É tempo onde o Senhor vai quebrar muitas maldições, ou muitas misérias, muitos cativeiros serão quebrados, que possamos andar no Espírito, irmãos. Dar lugar ao Espírito, para que possamos ser frutíferos, prósperos e tudo ir bem. Amém? A lei do Espírito, irmãos, a lei da liberdade. E o Senhor quer nos trazer aqui para esse tempo de transformação. Queridos, nós temos uma boa impressão de quem é o Pai, nós gostamos de Jesus muitas vezes,
Mas com a pessoa do Espírito Santo, nós temos pouca liberdade e pouca comunhão. Nós precisamos. Amém, irmãos? E nós entendemos, vamos voltar lá na compartilhar a tela, onde nós trabalhamos essa questão, onde e digo, porém, andai no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, aqui não é o espírito com E minúsculo, o espírito do homem, irmãos, aqui é guiados pelo Espírito de Deus, com E maiúsculo aqui, ó. Não estáis debaixo da lei. Que lei, queridos? A lei do pecado e da morte. Porque as obras da carne são manifestas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes. E o objetivo, queridos, ou aquilo que vai culminar o plantio na carne é destruição. E o objetivo principal do inimigo é usar essas características para te tirar do caminho do céu, o caminho da manifestação do reino de Deus. Fazer com que você viva uma vida miserável aqui. Mas o Senhor quer te dar vida e vida em abundância. Aqui, a expressão andai em espírito significa fazer progresso. Vamos pegar lá no original? Vamos entender? Gálatas capítulo 5. Andai em espírito. Vem dessa palavra aqui, peripáteo, que significa caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades. Irmãos, muitas coisas. O Senhor me trouxe livramento, porque Ele me direcionou a fazer bom uso das oportunidades, a me conectar a pessoas, a me desconectar de outras, a ir para um lugar, não ir para outro. Muitas coisas, mas eram oportunidades boas ao olhar humano, mas lá na frente tinha uma armadilha. E andar no Espírito, queridos, fazer progresso no Espírito, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, vai trazer uma clareza acerca do seu propósito, e você não cai em qualquer coisa. Você não sai do seu propósito, você não desvia, porque, cara, Deus falou, tá falado. Enquanto ele... O negócio, queridos, que nós somos infantis. Queremos ouvir de Deus a mesma coisa. Deus repetir na boca de um, na boca de outro, na boca de outro, aquilo que ele já falou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, principalmente quando você já tem um tempo de caminhada com Deus, já amadureceu um pouco. Você tem que crer naquilo que Deus te falou. Enquanto não se cumprir aquilo que ele te falou, você não se mover naquilo que ele falou, não espere. Irmãos, coloque amor nas minhas palavras. Porque nós queremos que Deus repita muitas vezes aquilo que ele já falou. Não espere isso. E nós temos que cooperar com Jesus, irmãos. Se Deus te deu uma palavra, por exemplo, para ir para as nações, irmão, a primeira coisa que você precisa aprender é inglês. Entendeu? Senão vamos sofrer muito, porque inglês é uma língua, a língua mais falada no mundo. E se o que o Senhor me chamou para fazer terá impacto no mundo, a primeira coisa que eu preciso mergulhar é no inglês.
Segundo, eu preciso estudar a cultura. Não é só esperar as coisas acontecer, queridos. Tem que provocar o milagre. E aí, aonde nós precisamos, só um minutinho, depender do Espírito. E mas também fazer a nossa parte. Nos relacionar, fazer pontes, nos mover no Espírito. Andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aqui é uma inclinação, irmãos. Nós estamos inclinados para o pecado. Existe, queridos, pecado, pecador e pecados. O que é o pecado? Irmãos, o pecado é o que entrou na genética do homem desde quando ele nasceu, desde quando ele pecou, aliás. E como nós somos continuação de Adão, de homem, de humanidade, nós herdamos isso. Então, é uma natureza. Pecados é aquilo que é gerado a partir dessa natureza caída. Pecador é o homem que tem essa natureza, que é essa natureza. Mas aí, queridos, o Senhor nos propõe, por meio do Espírito, por meio de Cristo, essa transformação dessa natureza, submetendo ela ao Espírito Santo de Deus, para que possamos gerar o que diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria. Então, amor aqui não é qualquer amor, querido. É o amor ágape, o amor fraterno, de irmão, afeição, aquele amor profundo e ele não é circunstancial. É o amor de Deus, irmãos. É um amor muito profundo. Não é o amor que nós temos pela nossa eh, família, não é o amor que nós temos pelos nossos amigos, não é o amor que nós temos no nosso cônjuge, é um amor que ele supera todos os outros, porque é um amor que só Deus consegue gerar em nós. Paz, Irene, tranquilidade, ausência da devastação da guerra, paz entre os indivíduos, harmonia, concórdia. Irmãos, uma pessoa só vai gerar uma discussão e manter uma discussão se ela estiver dentro dessa estrutura da atmosfera de carne. Ah, pastor, quando eu vi, eu já falei. Que bom, né? Treinado na carne. O primeiro impulso que vai vir, não é isso? Agora, irmãos, imagina uma pessoa que ela já tem uma prática do jejum, uma prática na busca da palavra, ela já tem essa musculatura em Deus e sabendo que quando ela irar, quando ela gritar, quando ela gerar violência, aquilo vai roubar unção, aquilo vai roubar tempo, aquilo vai roubar eh, saúde dela. Você pensa assim, cara, eu não estou disposto. Eu vou ficar quieto aqui, eu vou esperar o que o Espírito Santo tem para me dizer e eu vou agir conforme ele me orientar. Daí eu vou caminhar, irmãos. Para mim, isso aqui é um progresso. Alegria, e por viver o amor, e por viver esse amor eu tenho alegria, e por ter alegria me é gerado paz, e por ter paz e querer paz eu vou ser longânimo,
E por ser longânimo, eu vou ser benigno. E por ser benigno, eu vou manifestar bondade. E quem manifesta bondade é fiel. E quem é fiel se torna manso. A mansidão aqui é a humildade. Contra essas coisas não há lei. Amém, queridos? E uma das coisas que nós precisamos entender é que agora nós vamos entrar numa parte de relacionamentos. Porque, irmãos, enquanto nós estamos na teoria, enquanto nós estamos falando de quem é o Espírito, como é viver no Espírito, o que, o que ele nos direciona, ok. Agora, quando chega na área dos relacionamentos, é que vem a prova de se realmente sua natureza ela está transformada. Então, nós aprendemos quem é o Espírito, quem é o Espírito Santo, nós entendemos, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós falamos. Por que que nós entendemos que é uma pessoa? Ele fala, ele pensa, ele sente, ele tem vontade. A Bíblia fala que ele tem ciúmes de nós. E o que faz o Espírito Santo? Ele fala de Jesus, ele convence o pecador, ele transforma o crente, ele guia o crente, ele capacita o cristão, ele dá dons. Irmãos, essa questão de guiar é algo muito importante, muito interessante, né? Porque imagina o seguinte, irmãos, eu não sei vocês, mas eu perdi a prática de encontrar endereço sem Waze, sem GPS, principalmente quando é longe e eu tenho que voltar lá mais de uma vez. Nós estamos perdendo isso, porque ficamos dependentes. Por um lado é bom que você chega, é certeiro, vai logo, não tem que ficar parando, não tem que ficar perguntando, né? É um recurso que tem, vamos usar. E quando descarrega o celular, quando a gente precisa fazer e encontrar um lugar só pelo rumo, meu irmão, mas a gente sofre. E é exatamente isso, irmãos. Quando nós aprendemos a viver no Espírito, andar no Espírito, nós já não conseguimos andar mais sem direção. Irmãos, vocês me perguntam, pastor, mas como é que é isso? Você tem comunhão com o Espírito todo dia? Você consegue sentir a presença de Deus todo dia? Você consegue. Você tem vontade de ler a Bíblia todo dia? Tem vontade de orar todo dia? Claro que não. Vou ser sincero, gente. Tem dia que eu penso que Deus sumiu, que desapareceu, que a gente se sente seco por dentro. E eu falo, Senhor, o que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa? O que você sente? Você que tá em comunhão com o Senhor ali, você consegue discernir quando Deus dá uma afastadinha assim, ó. Mas às vezes, irmãos, é para nos esticar. Na hora da prova, o professor, ó, fica caladinho. Não pode dar cola. Então é por isso, irmãos, que nesse momento que você está aprendendo, você precisa anotar e você precisa ver como pode colocar isso em prática na tua vida. Porque no dia da prova, o professor vai ficar em silêncio e você vai precisar resgatar essas coisas. Entende? Porque nós não podemos mais andar, irmãos, como quem não tem um dono, como quem não tem direção. O Senhor quer nos dar direção. O Senhor quer nos dar entendimento. O Senhor quer
ter comunhão conosco. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele fala de Jesus, convence o pecador, ele guia, falamos disso agora. Quem pode receber o Espírito Santo? Quem aceitou Jesus como seu suficiente Salvador. É um presente de Deus para você. Ele vai falar a respeito de Cristo, de como caminhar. No fundo, você tem aquela intuição: poxa, isso aqui eu não vou me envolver, isso aqui eu vou orar mais um pouquinho. Aí você não sente paz em uma operação. Não, você vai ter lucro, você vai ter pontes, você vai ter situações, não, mas lá no fundo, esses dias mesmo, eu ia comprar um equipamento para a igreja, não estava barato, tinha um produto que eu queria, mas no fundo eu senti um desconforto. Eu falei, Senhor, é para me comprar ou não? E aí, como eu não senti paz, não comprei. Ah, pastor, mas aí você perdeu a oportunidade. Estava bem abaixo do preço. Talvez não, irmãos. Talvez Deus me livrou de algo, né? E nós temos que ter essa sensibilidade, não é? E criar esse relacionamento com o Espírito. E criar, irmãos, nós temos que entender que os nossos relacionamentos são relacionamentos verticais e horizontais. Vertical, a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com o Espírito, o nosso direcionamento com Deus, nossa vida de oração. Na horizontal, você vai ver que na cruz, a vertical deve ser maior, né? Depois você tem a horizontal, a parte horizontal, que é a comunhão com seus irmãos, a comunhão com as pessoas aqui, e uma vida crucificada, uma vida que você vai se deixar ser moldado pelo Espírito Santo de Deus para ser alguém que vai fazer a diferença. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou dar um exemplo. Eu tenho isso aqui, ó. Qual que é o nome disso aqui? É uma chave, certo? Quando foi fazer a cópia dessa chave aqui, ela não tinha esse segredo aqui, ó. Não tinha. Então ela precisou ser passada no esmeril, no formato da outra, para que ela tomasse esta forma, para que ela entrasse nessa porta e o propósito dessa chave fosse estabelecido. Agora, resolveria se eu pegasse essa chave, pegasse qualquer uma outra, fizesse uma cópia dela, ou passasse lá o esmeril da forma que eu bem entendesse, o dia que eu colocasse aqui na porta, ia abrir ou não? Não ia abrir. Então, irmãos, existe um modelo perfeito. Existe alguém que é a chave matriz. Esse alguém chama Cristo. Jesus Cristo, queridos. Jesus, Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, aonde que esse caráter é formado? É no dia a dia aqui, ó. É nos relacionamentos, nosso relacionamento na vertical e o relacionamento na horizontal. Irmãos, e Deus vai esculpindo até que essa chave ela fique exatamente igual e ela entre na porta. Estão entendendo, irmãos? E aí eu preciso me deixar ser moldado. Eu preciso me deixar ser transformado. Irmãos, meus irmãos, nós temos uma riqueza tão grande. Deixa eu te contar uma história. Certa vez, um pastor, na época que ainda não tinha avião, que as pessoas viajavam de navio, de barco, muito tempo, ele era bem pobre, e ele passou muito tempo
juntando um dinheiro, porque ele queria mudar de país. E a única maneira que ele podia fazer isso era através do navio. Tinha que atravessar o oceano. E era uma viagem longa. Nessa viagem, ele pensou assim: graças a Deus eu consegui juntar um dinheiro para poder pagar o ingresso e poder me estabelecer um tempo lá nesse novo lugar que eu quero morar. E aí, ele pegou uns biscoitos, uma quantidade numa mochila de biscoitos e queijo, para que ele pudesse viajar. E como ele estava com muito pouco dinheiro, muito pobre, ele, todas as vezes que dava o horário do almoço, ele ficava muito constrangido, ele ia para um cantinho, numa mesa, enquanto as outras pessoas estavam lá no restaurante, comendo do bom e do melhor, um buffet maravilhoso. Ele abaixava assim na mesa, colocava o rosto dentro da mochila assim e comia um pedacinho de biscoito, um pedacinho de queijo, todo dia. E chegou um dia que uns homens que estavam sentados na mesa, que estavam comendo do bom e do melhor lá, ficou muito inquieto e falou: "Nossa, mas rapaz, eu fiquei curioso agora. Por que toda vez que você vem almoçar, você abaixa aí na mesa e coloca o rosto aí perto da sua mochila?" Aí ele, muito constrangido, muito envergonhado, falou: "Olha, eu vim com muito pouco dinheiro e eu não tenho condição de comprar o que oferecem aí nesse restaurante. É muito caro. Então eu trouxe os biscoitos e eu trouxe esse queijo, sabe o queijo curado, para poder me alimentar aqui até chegar no destino." E o cara olhou pro outro assim e falou: "Você só pode estar de brincadeira, né? Meu irmão, você não sabe que essas refeições todas aqui, elas estão inclusas na sua passagem?" "Não, rapaz, vem cá, vamos arrumar aqui uma comida para você." E a partir dali ele começou a sentar na mesa e se alimentar do bom e do melhor, porque estava incluso na passagem. Irmãos, o Espírito Santo tem isso para nós, Deus tem isso para nós. Sabe, Deus não quer que a gente fique comendo migalhas. É desfrutar da presença, do bom e do melhor que Ele tem a oferecer para nós. Primeiro é a sua presença. Irmãos, Deus, na sua essência, Ele cria. Tudo que Ele fala, cria. Tudo que Ele faz, cria. Ou muda a natureza de algo. Então, estar perto de Deus. Existe até uma matéria na psicologia que fala sobre contágio social. E o fato de você estar próximo a um grupo de pessoas, você vai sendo moldado por aquela pessoa, por andar próximo àquela pessoa. Alguns falam que você é a média do comportamento das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. E aí que tá, as pessoas que você está andando, tá te ajudando a se aproximar de Deus, a construir coisas relevantes ou não. Você estar aqui, irmãos, junto com os irmãos, se deixando ser moldado pelo Espírito, aprendendo mais, o interesse de se conectar aqui, irmãos, já mostra que você está querendo. E você está sendo esculpido para ser essa chave que vai abrir a porta para muitas pessoas passarem. Amém? Só que como que nós vamos ser esculpidos, irmãos? É na prática do dia a dia. Nós falamos também, irmãos, sobre a questão no dia 2. Falamos sobre a diferença entre o Espírito estar conosco e ele está conosco quando ainda não somos cristãos.
ele, no fundo, você tem aquela voz, fala, não, não vai por esse caminho, faz isso. Você tem aquela intuição. Quem já teve essa intuição? Dita e eu. Quando a oração parece que não flui. Querido, nós temos que exercer. De repente você vai ter de passar um tempo orando em línguas antes de começar a orar de uma maneira que a sua mente entende, sabe? Você passar um tempo ali, passar, entende? E gerar esse tempo. Muitas vezes você vai ter que mergulhar em períodos de jejum, de busca mesmo. E orar, irmãos, mesmo que não sinta nada. Uma hora vai se manifestar a presença de Deus. E faça por disciplina até que se torne um hábito. E quando o Senhor derramar, você vai entender. A gente nunca perde, irmãos, por estar na presença de Deus, por buscar passar tempo com Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. É impossível você sair de mãos vazias. Amém? E nós falamos aqui, irmãos, nós vamos falar sobre algumas características aqui dos temperamentos, irmãos. Nós vamos entrar nisso aqui. Não vou falar muito por alta hoje, amanhã a gente vai aprofundar mais, se o Senhor permitir, tá bom? Amém? Queridos, vamos lá. Temperamentos transformados. Irmãos, todos nós temos pelo menos um a dois desses temperamentos aqui, irmãos. Colérico, sanguíneo, fleumático ou melancólico. Então nós entendemos que por mais que o Senhor trabalhe, no fundo, a base, a forma de compreender as coisas, de uma pessoa ver o mundo, a base sempre vai ser essa. Agora, dentro desse temperamento, eu não posso usar como muleta e falar, não, eu sou assim. Quem quiser, me aceite do jeito que eu sou. Ixi, mano, tá cheio de si, hein? Hum, Jesus precisa quebrar um pouquinho, né? Não, irmãos. É nos esvaziar e nos encher do Espírito. Então, vamos lá. Conhecendo os quatro temperamentos. Os quatro temperamentos mostram as características do ser humano. Você já ouviu falar deles? Sabe qual é o seu temperamento? Sobretudo, você precisa conhecer os temperamentos para lidar melhor com as questões da vida. Então, nós falamos ali de uma característica da nossa comunhão com o Espírito, irmãos. Na vertical, nossa comunhão com Deus, nossa vida de oração, quais é, os desdobramentos dessa comunhão. E depois nós vamos trabalhar uma característica mais humana e coisas que nós vamos precisar ser moldados e esculpidos para poder manifestar a glória de Deus e não a nossa própria individualidade. E aí é onde nós vamos nos deixar ser lixado para ser essa chave em Deus para abrir portas, para estabelecer ambientes. Amém? Então, dessa forma, nós podemos descobrir mais sobre nós mesmos, qual a diferença entre temperamento e personalidade. Nós já vamos entender que temperamento é principalmente uma estrutura que faz parte de você, ou seja, é você enquanto indivíduo, é como você lida com as coisas da vida. Em contrapartida, a personalidade, ela é formada ao longo da vida, através da, das experiências positivas, das experiências negativas, e isso foi gerando a sua personalidade, entende? Então, isso é os atos do sujeito.
que vão moldando as suas características individuais. E quais são os quatro tipos de temperamento? Vamos entender? Número um, em ordem, tá? Mas colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Vamos entender as características de cada um? Vamos lá, colérico. Quais são as características? Aqui eu misturei tudo, irmãos. As características é, positivas e as características terríveis que precisam de transformação. Então, ele é líder, ele é corajoso, ele é determinado, ele é autoconfiante, ele é dominante, ele aguenta pressão. Aqui, ó, é inflexível, é mandão, é insensível, é rebelde. Por que, queridos, que ele é assim? Ele é uma pessoa geralmente associado ao quente. E o fogo, geralmente, representa o colérico. Ele quer sempre crescer, romper, avançar. Ele se irrita com muita facilidade e tende a ser muito orgulhoso. Então, quais são as coisas que um colérico ele precisa trabalhar? Deixar o Espírito Santo moldar nele. O orgulho, irmãos. Primeira coisa, o orgulho. Para que ele possa produzir o fruto lá, ó. Humildade, mansidão. Olha o fruto do Espírito aí. Qual o fruto que ele precisa mais produzir? Então, ele é explosivo, ele é agressivo, mas ele é marcado por uma energia incrível. Poder para ação, para mobilizar as coisas. Eu falo que ele movimenta o quarteirão, né? Então são persistentes, são apaixonados por desafio. É uma bênção. Esses dias eu estava tendo uma aula com o apóstolo Éder e ele falando sobre a questão dos temperamentos, né? Ele falando que dentro de uma igreja, cerca de 3% das pessoas, em média, são coléricos. Então não é muita gente. Imagina, né? Se tivesse muito mais do que isso, aconteceria uma terceira guerra mundial. Já estaríamos na sétima, no mínimo. Entende? Então, mas o Senhor quer nos esculpir. Vamos lá. Então, aqui é cerca de 3%. E aí nós temos o sanguíneo. Vamos lá. Quais são as características do sanguíneo? Extrovertido, alegre, sincero, aventureiro, falador, impaciente, proativo, egocêntrico, desorganizado, indisciplinado, instável, inseguro. Então, enquanto esse cara aqui, ele se move pela tarefa, enquanto a gente aprender a se relacionar, irmãos, a gente vai entender muito isso aqui. Porque às vezes você quer que o colérico, ele tenha sentimentos para fazer as coisas. Irmãos, ele não se apega com sentimentos. O negócio é, o que que tem para fazer? Vamos fazer. Entende? Ele está parado, ele não consegue muito ficar parado. Por quê? É uma característica de ele tá um tempinho ali parado, prestando atenção, de repente, ele já vai procurar o que fazer, entende? Se ele não tem o que fazer, ele vai ficar balançando a perna, ele vai se movimentar alguma coisa, porque ele é movido à tarefa. Por que que a gente sofre, irmão? Porque a gente está esperando a parte de sentimentos, de relacionamento. O negócio é estar junto, irmão. Entende? Ele é movido por tarefa. E como que ele demonstra amor? Estando junto e fazendo algo por você, ou você fazendo algo por ele. Entende? Sanguíneo, esse aqui já é relacionamento puro, irmãos.
Esse daqui, ele é movido pelos relacionamentos. Então, primeiramente, o sanguíneo é caracterizado pela sua alegria e simpatia. O sanguíneo se adapta bem em todos os lugares. É extrovertido, é prestativo. Logo, ele é muito afetivo e ama fazer amizades. O seu modo de se relacionar é intenso. Todavia, o sanguíneo precisa ser cuidado, ter cuidado, porque necessita de adulações. Por causa disso, ele é muito instável emocionalmente e, por vezes, impulsivo. Outra característica é que ele fala demais e não gosta de ser interrompido. Aí, irmão, algumas coisas já para ser trabalhado. Por exemplo, você vai ver lá no fruto do espírito, paciência sendo um fruto. E sendo impaciente, você vai produzir na carne. É uma inclinação que geralmente o sanguíneo tem. Então, onde você precisa trabalhar? Não, você vai poder usar isso aqui, ó. O sanguíneo, geralmente, ele é muito. Ele flui muito bem na área do evangelismo dentro de uma igreja. Na área dos relacionamentos, de fazer pontes, de conectar pessoas. É muito bom. É muito gostoso você ver assim, o sanguíneo ele se envolvendo, balançando a perna. Entende? Ela é instável. O Senhor nos chamou para sermos equilibrados. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 7. A insegurança, irmãos, nós precisamos ser trabalhados isso aqui. O sanguíneo ele precisa trabalhar a desorganização, ser mais organizado. Isso aqui você vai envolver domínio próprio, egocêntrico, também, irmão, flui muito no orgulho. Você vai ver que a base, a raiz, raspando ali a raiz da raiz, você vai encontrar orgulho em tudo. Entende? E aí você pode usar os pontos fortes para poder produzir. Irmãos, é o que eu chamo aqui, o colérico e o sanguíneo, eles são, é, vamos dizer assim, eles são positivos. Positivos em qual sentido? Tudo para eles vai dar certo. Nada vai dar errado. E isso é muito bom e ao mesmo tempo é um problema. Porque ele não calcula os riscos, leva muito prejuízo, porque existe até uma matéria hoje na informática, que é a área que eu atuo hoje, é chamado de gestão de risco. Você vai montar toda uma estrutura de servidores, toda uma estrutura de uma rede. Você precisa calcular os riscos. Você precisa, tá, se cair a internet, qual é o plano? Eu fico sem internet ou eu tenho um plano de contingência que cai um servidor e levanta outro? Entende? A gente só pensa no caminho feliz, né? Nunca pensa nos problemas, nas situações. Entendeu? E esse é um problema do colérico e do sanguíneo, porque tudo vai dar certo. Por um lado é bom, porque, irmãos, eles arriscam muito e é bom se arriscar, mas você tem que calcular também um risco calculado, não fazendo supetão, né? Fleumático. De antemão, o temperamento fleumático é o oposto do colérico, porque ele é mais calmo e tende a não se irritar com facilidade. Dessa forma, ele não sente a necessidade de conversar com as pessoas, visto que o fleumático é uma pessoa mais introspectiva. Ele gosta da inércia, contudo, suas reflexões envolvem as pessoas. Além disso, ele é muito persistente. Devagar, ele chega longe. Então é calmo, então ele vai fazer as coisas ali, irmãos, planejamento, olha lá, calmo, equilibrado, persistente, focado, honesto, pacífico, disciplinado, bom ouvinte, ele é egoísta, lá, aí entra a parte da ponto de melhoria.
tem que trabalhar o egoísmo, preguiçoso, insensível e tímido. Então ele vai ter que trabalhar essas partes para que ele possa produzir um bom fruto, entende? Enquanto aqui o sanguíneo é cerca de, vou pegar aqui, sanguíneo hoje é 5% mais ou menos dentro de uma igreja das pessoas, ó. Por que não dizer que também da sociedade, né? Eu não tenho os indicadores, mas é algo a se pensar. 5%. O sanguíneo ele se move pelo quê? Pelos relacionamentos. Quanto o colérico é tarefa. Irmãos, o fleumático também é relacionamento. E ele faz parte, para você ver, a maioria, né? Hoje ele é 70% dentro da igreja, é 70% das pessoas. Irmãos, eles não gostam de confronto. Porque às vezes você fala assim, ah, mas eu não. Aí eu falo mesmo, rasgado, eu falo na cara. Quem quiser, toma isso como verdade. Não, irmãos, ó. Você vai espantar o. Principalmente você que trabalha no pastoreio, né? Namento. Relacionamento. Tem que aprender a lidar com todo mundo. Senão você vai matar muita gente. Senão você vai ferir muita gente. E aí você se transforma num mutilador do corpo e não um edificador da igreja de Cristo. Amém? Então, irmãos, domínio próprio é o que eu falo. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Precisa passar aí por um processinho, né? Com Deus. Tem sim, Luiz. Eu vou disponibilizar uma ferramenta. Só que hoje está em PDF, tá? Vai ter que parar um tempo para poder fazer. Eu estou pensando em desenvolver um sistema, um site, alguma coisa com esse negócio do temperamento. É, tem alguns que eu uso aqui, mas não dá exato, sabe? Esse aqui já bateu certinho. Já fiz muitas vezes, as pessoas fizeram muitas vezes. Ele bate certinho, tá? Só que tem PDF e eu preciso transformar ele num sistema aí. Eu vou pensar como é que eu vou fazer. Ok, gente? E aí você tem o melancólico. Quais são as características do melancólico? Ele é emocional, leal, dedicado, criativo, altruísta, cauteloso, perfeccionista, reflexivo, ele é pessimista, ele é desconfiado, super egocêntrico, depressivo. Ele tem essa. Então é a forma mais ou menos como ele vê o mundo. Então, por exemplo, o melancólico e o fleumático, eles não gostam de confronto. Você quer ver um fleumático e um melancólico travar as quatro rodinhas, é só você criticar ele. Então, olha só o desafio, né? Que nós vivemos aí. Melancólico é cerca de 22% das pessoas. Vou até compartilhar um outro documento aqui que eu estava fazendo no Word. Estão vendo aí? Vamos lá, olha lá. Motivado por tarefa, colérico.
Sanguíneo, relacionamento. Então, qual a área que ele precisa trabalhar? Irmãos, ele precisa trabalhar também os relacionamentos. Senão ele vai matar muita gente, vai magoar muita gente, entende? Pensa, uma pessoa cuidando de gente e não gosta e não tem inclinação para trabalhar com gente. Então precisa trabalhar. Não é porque eu tenho essa característica que eu tenho que me tornar. Irmãos, a questão é o que eu preciso fazer para ser moldado pelo Espírito, para prestar no reino. Entendeu? Porque senão seremos imprestáveis, seremos infrutíferos. Estão entendendo? Então, qual que é a base ali? A base do colérico é ativo e otimista. Como ele se move? Pela razão. Então, geralmente ele flui no quê? Ele confronto, domina e ele quer operar debaixo da pressão e do medo. Então, o que que ele precisa ser trabalhado? A humildade e aprender a ser direcionado. Que o coleiro quer mandar, irmão. E quando ele entra dentro de um. Ele pode até ouvir alguém, mas lá dentro ele está fervendo. Vai balançar a cabeça. E ele precisa ser trabalhado nisso. Tá vendo, irmãos? Para a gente produzir fruto, a gente precisa mudar a nossa essência, ou ser transformado a nossa essência, o nosso caráter precisa ser transformado, o nosso temperamento precisa ser transformado. Senão não vamos fluir, não vamos produzir coisa boa. A palavra fala que uma árvore boa, ela produz bons frutos, uma árvore ruim, maus frutos. O sanguíneo, irmãos, tem que tomar cuidado com o quê? Manipulação. Como que ele flui, irmãos? Ele é um bom vendedor. Na área do convencimento, ele é uma beleza. E ele é emoção pura, entende? Tudo vai dar certo também. Não calcula muitos riscos. O relacionamento, o fleumático, ele é passivo e pessimista. Não gosta de confronto. E ele precisa de um tempo para pensar. Irmão, se você vai lidar com o fleumático, olha lá, ó, mais uma coisa que você vai precisar trabalhar. Você vai precisar amar muito essa pessoa. Você vai precisar dar mais informações. O colérico sanguíneo, você passa uma coisa, um pinga é letra, né? Mas o fleumático você vai ter que passar mais informações para ele. Cara, pega esse copo ali para mim, porque eu estou com sede, eu preciso tomar água, porque você tem que explicar o caminho das pedras. O caminho, por que que você vai fazer tal coisa, e você desenvolver essa habilidade, irmãos, de entender que cada um é diferente e que você não precisa transformar as pessoas na sua natureza, que a gente tem essa tendência, né? Mas também não deixar ele na passividade. E não deixar ele querer ser o centro das atenções ou querer dominar tudo. Sabe? Temos que ter a centralidade de Cristo. Por isso nós precisamos do Espírito Santo nos moldando para sermos pessoas que fluem e que frutificam no reino. Amém? E o melancólico, irmãos. Melancólico, ele é passivo, pessimista também. Também não gosta de confronto. Ele olha muito pro eu, é introspectivo, ele tem problema com crítica. E geralmente, quando eu falo passivo, ele é direcionado, quando eu falo. Ele tem uma tendência a gostar de ser direcionado. Não gosta de tomar muita frente das coisas. E aí, onde que é, irmãos?
Muitas vezes as pessoas associam o melancólico a uma coisa ruim, quase uma doença, né? O fleumático. Mas não, irmãos. São naturezas que o Senhor deu, que as coisas esculpiram, vamos dizer assim. Então, olha só, ele precisa trabalhar nisso aqui, ó. Que ele está sempre tentando resolver seus problemas. O tempo todo ele vai ter muitas crises de identidade. Então, eu preciso me entender. Ele vai usar muita hipérbole, aumenta demais as coisas. Tudo para ele é muito grande ou muito distante, como se ele tivesse uma lente. Tem que trabalhar no perfeccionismo, não gosta de crítica, gosta de manter aparência, é detalhista. O melancólico ele vive muito no passado e guarda muita mágoa. Então, são pontos de melhoria, são pontos que a pessoa precisa trabalhar muito pelo espírito para que ele possa fluir algo bom. Fleumático, não gosta de ser cabeça, é introspectivo. Geralmente você vai ver ele ali com a, desculpa, uma agenda anual, tudo, né? Quer as coisas muito bem explicadas, você precisa dar mais informação para ele. O fleumático precisa de muita informação, né? Explicar o porquê, para quando, onde. E o ponto fraco aqui é o confronto. Não gosta, irmão. Quer ver um fleumático emperrar? Confronta ele. Sanguíneo, é o povão, né? Faz piada de tudo, fala muito de si, tende a fluir na manipulação, gosta de dar palpite em tudo. Então, ele tem que se deixar ser direcionado. Colérico, sofre com orfandade, é duro, só dá patada e depois reclama que ninguém gosta de ficar perto. Sempre respondendo ríspido, fala muito de si, que a gente chama de irmão espalha-roda, né? Então, irmão, são coisas para a gente trabalhar. Você vai lidar o tempo todo com gente. Você, se nós não prestarmos atenção, nós vamos machucar muitas pessoas ou seremos feridos. Amém, irmãos? Amanhã a gente continua, se o Senhor permitir. Nós vamos fazer um teste juntos aqui. Aí você anota no caderninho aí os pontos que dá, entendeu? Que aí você vai ver qual é o predominante, qual que é o segundo. E geralmente vai dar 12 combinações. São quatro temperamentos, 12 combinações, porque você sempre tem um principal e um secundário. Amém, queridos? Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um que está aqui, pedir para que o seu Santo Espírito possa direcionar, capacitar, mudar e moldar a vida de cada um, Pai, para o louvor da tua glória. Nós queremos te glorificar, Deus, por esse tempo. Pedimos para que o Senhor venha conduzir, Espírito Santo de Deus, como nós precisamos ser transformados, Senhor. Como nós precisamos ser moldados pelo teu Espírito, Jesus. Como precisamos, Senhor, aparar algumas arestas, algumas coisas. Como nós precisamos do Senhor, Pai. Nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.